Se você é fã da novela Gênesis e não quer perder nenhuma novidade, já aproveita, deixa o seu like, se inscreva no canal e fique por dentro de tudo. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Dito isso, vamos ao vídeo. E nos próximos capítulos da novela Gênesis, Jacó convence Rúben a procurar o corpo de José, após acreditar que o filho foi destroçado por uma fera. Tenho que dar um enterro digno para ele, afirma o patriarca. Na novela Gênesis, Jacó vai fazer um pedido a Rúben, depois que acreditar na morte de José. Com o sentimento de culpa pela tragédia, o patriarca vai querer o corpo do filho. O que Jacó sequer desconfia é que José está vivo e foi vendido pelos irmãos, indo parar no Egito, onde se tornará o grande governador. Quando fica sós com seu primogênito, Jacó ouve Rúben se desculpar. Perdão, pai, perdão. Eu que sou o culpado do Senhor estar sofrendo desse jeito. Cuidar do José era responsabilidade minha, diz o filho de Lia. Vale lembrar que ele sequer participou da atitude inconsequente dos irmãos e se chocou ao descobrir o que Judá fez. Então vai atrás dele, pede o herdeiro de Abraão, sem se fazer entender. Atrás dele? Pergunta o irmão de Simeão e mais 11. José se foi, pai, completa o primogênito. Quero que você encontre o corpo do seu irmão, frisa Jacó, assustando Rúben. Vale lembrar que José, filho mais velho de Raquel, é vendido como escravo após causar a ira dos irmãos, ao ser elevado ao posto de primogênito por decisão do pai. No Egito, ele acaba se tornando governador, ao desvendar um sonho do faraó. Sem saída, o amante de Bila repete as palavras do pai. Mas foi o Senhor mesmo que disse que ele foi devorado por uma fera, não tem como, alega sendo interrompido por um Jacó aflito. Tem que existir algum vestígio do meu filho. Eu tenho que dar um enterro digno para ele, Rúben, reforça o pai de Diná, única a duvidar da morte do irmão. Diante do filho sem reação, Jacó reforça o pedido, controlando o choro. Se você sente mesmo responsabilidade por José, se tem alguma consideração por mim, vai atrás do corpo do meu filho. Rúben então acata o pedido e o pai insiste. Me promete que você vai procurar, diz no folhetim bíblico que chegou à sua 7ª fase. Um pouco depois, Rúben conta para Simeão e os demais irmãos que Jacó e Israel pediu que eles encontrem o corpo do irmão. O pai quer que a gente procure o corpo do José, revela o primogênito de Lia e todos reagem com desespero. Você não fez a loucura de dizer que vamos fazer isso, fez? Questiona Simeão. E queria que eu fizesse o quê? Pergunta Rúben nervoso. Qual desculpa eu ia dar para o nosso pai de não ir atrás do corpo inexistente do nosso irmão? Pergunta o primeiro filho do protagonista da atual fase da novela bíblica da Record. Todos ficam sem resposta. Isso é uma loucura, opina Simeão. Rúben surpreende Simeão ao empurrá-lo. Coloca o dedo na cara do irmão e dispara. O nosso pai está lá, quase morrendo de tanto sofrimento por causa de uma morte que não aconteceu. E é tudo culpa sua. É tudo culpa de vocês, grita o primogênito de Lia, irado. E tempos depois, após passarem dias fingindo procurar o corpo de José, os filhos de Jacó decidem mentir outra vez para o pai. Rúben voltará a mentir para o pai Jacó e inventará que não encontrou o corpo de José. Após venderem o irmão, os pastores de ovelha alegam que o filho preferido de Jacó foi devorado por um animal. Mas o primogênito acaba surpreendido com o pedido do pai em poder enterrar o herdeiro. Ao lado dos demais irmãos e na tenda do pai, Rúben, cauteloso, mente para o pai. A gente procurou por todos os lugares possíveis nos últimos dias e nem sinal do corpo do José, diz o amante de Bila, emocionado. Jacó, que dirige seu olhar aos outros 10 de 13 filhos, responde: tem que ter algum lugar que vocês ainda não procuraram.
Tem que ter algum vestígio, alguma coisa do José, responde inconformado o neto de Abraão. Os filhos baixam a cabeça e nada respondem. Jacó então chama o nome de Judá, esperançoso de que ele dê alguma esperança. Judá olha uma vez para o pai e se sente extremamente culpado ao ver a sua aflição. Seus olhos também enchem de lágrimas e, não suportando encarar o pai, ele baixa o olhar. Segurando o choro, o irmão de José, Rúben e Simeão, também não entregam a verdade. A gente procurou por toda parte. Não vamos encontrar ele, afirma Judá, que decide um pouco depois deixar o acampamento. A fala é a gota d'água de esperança de Jacó. Jacó então murcha e assente. Ele desvia o olhar dos filhos. Já que é assim, não há mais nada a fazer. Não precisam mais procurar, fala o patriarca, aliviando os filhos. Podem ir, pede o idoso. Judá sai rapidamente na frente, como se não suportasse mais ficar ali. Os irmãos vão saindo, no olhar perdido de Jacó. E nesta sétima fase da trama, como foi visto, iremos acompanhar a vida agitada do faraó do Egito. Na festa de coroação, ele chegará a sofrer um atentado. A vida amorosa de Seche também será conturbada. O rapaz terá duas mulheres oficiais, Camesha e Merianate. A primeira é o verdadeiro amor do faraó, mas a segunda se tornará a rainha do Egito, por ser mais querida pela sociedade. Além da dupla, o homem montará um harém cheio de concubinas. Asenate é uma das jovens que o líder mais deseja. No entanto, a mocinha se aproximará de José na trama. Tempos depois, já na reta final da novela, depois de enfrentarem um romance conturbado, cheio de altos e baixos, o casamento entre Asenate e José ocorrerá, no contexto em que se dará a interpretação dos sonhos do faraó, e será feito governador do Egito, para liderar a terra no enfrentamento do período de grande crise que se aproxima. O texto bíblico diz que o faraó foi quem deu Asenate por mulher a José, mas não há qualquer detalhe sobre por que ou como Asenate foi escolhida por faraó para ser dada como esposa a José. A Bíblia também diz que durante os anos de fartura no Egito, Asenate deu à luz a dois filhos de José. O filho primogênito de José e Asenate foi chamado de Manassés, que significa aquele que faz esquecer. O próprio José explicou o significado do nome do seu primeiro filho, quando declarou: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. O segundo filho de José e Asenate recebeu o nome de Efraim. O significado desse nome transmite o sentido de ser próspero. Mais uma vez, José também explicou o significado desse nome em sua declaração: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Na sua opinião, qual deve ser o final de Lúcifer em Gênesis? Comente aqui embaixo deixando a sua opinião e aproveite e nos diga de onde você está nos assistindo. Dito isso, vamos ao vídeo. Gênesis está em sua última fase. Aqui retrata a trajetória de José do Egito, o filho predileto de Jacó, protagonista da etapa anterior da novela da Record. Pouco se sabe ainda sobre o desfecho da história, mas o anúncio do fim das gravações de Gênesis faz aumentar a especulação sobre o final de Lúcifer. O que será que vai acontecer com o anjo que foi expulso do céu? No decorrer da história, o personagem, um dos mais icônicos da Bíblia, protagonizou uma trajetória repleta de maldades, a qual justifica a sua personalidade macabra. Sempre que aparece, o diabo causa calafrios nos demais personagens, sobretudo nos que têm bom caráter, manipulando-os para causar discórdia. Já diante daqueles que têm a índole duvidosa, Lúcifer consegue se sobressair e ganhar aliados. Ao que tudo indica, nos capítulos finais, Lúcifer deve sofrer reprimendas, principalmente dos anjos Gabriel e Miguel, que recorrentemente aparecem na história da Record TV.
Contudo, não há informações de que o demônio ainda fará mais maldades até o desfecho. Tampouco se ele vai se dar mal. Mas especula-se que seus irmãos Gabriel e Miguel devem travar uma batalha contra o Tinhoso, no qual ele deve sair derrotado, visto que aprontou ao longo da novela inteira e sempre se deu bem. E aí, o que você acha de tudo isso? Como você quer que o Lúcifer termine? Comente aqui embaixo deixando sua opinião. E até o próximo vídeo! E aí, pessoal, ainda não acabou, viu? Se quiser saber mais uma novidade bombástica sobre Gênesis, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo agora sobre a sua tela e fique por dentro de tudo. Então, até a próxima, pessoal. Beijos!